Salmo 23, eu convido a todos a abrirem nas suas Bíblias. E é um texto que é até curioso, porque eu já vi pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 23 e colocam assim na sala, para de alguma forma acreditando que aquilo vai abençoar a casa da pessoa. Mas é importante lembrar que se a gente não lê e meditar na palavra, não abençoa não, meus irmãos. A gente tem que ler a Bíblia e meditar sobre o que o Salmo 23 fala. E embora seja um salmo bastante conhecido, e muitos eu tenho certeza que vão saber até recitar de cor, é um salmo que ele tem uma linguagem muito profunda e uma mensagem muito rica. Porque ele aborda alguns aspectos da caminhada cristã, desde o início, ali tratando de um pastor com as suas ovelhas, e falando até o final da eternidade, nós com Cristo, gozando da salvação, gozando da vida eterna. Então, todos com as Bíblias abertas, eu vou ler e convido os irmãos para que leiam junto comigo. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, mais uma vez por podermos estar na Tua casa, por termos a liberdade de meditar sobre a Tua palavra e por termos convicção de que o Senhor fala aos nossos corações. Te pedimos que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração nessa noite para que nós possamos extrair o máximo desse salmo, que é um salmo tão rico de promessas, tão rico de mensagem, de vida para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite nesse sentido. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 23, ele vem logo após o Salmo 22, que é um salmo que Davi diz em algum momento: Deus meu, por que me desamparaste? E na sequência, Davi vem e fala: o Senhor é meu pastor. E esse paralelo curioso, ele não é por acaso. A mensagem que a gente extrai só desse contraste é a ideia de que nós precisamos conhecer o sangue derramado antes de provar a doçura e o cuidado do bom pastor. Nós precisamos passar pela aflição de ter a sensação de que Deus nos desamparou, para que então a gente reconheça o sacrifício de Cristo sobre as nossas vidas e tenhamos a convicção de que o Senhor Deus é o Senhor, é o pastor das nossas vidas e quem nos direciona em todo o nosso caminho. E o interessante é que o Salmo 23 ele é separado. A gente conhece o Salmo 23 como o Salmo do bom pastor, mas ele não fala só de um bom pastor para com as suas ovelhas. Ele começa falando de o pastor e a ovelha. Ele passa então a falar de um peregrino caminhando. Ele traz a ideia de alguém que caminha por um vale, fala do vale da sombra da morte, e no final ele traz a ideia de alguém que está recebendo ali um banquete frente aos seus inimigos e sendo honrado com isso. E conclui então falando que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, é um mesmo Deus que traz essas três situações que são aplicáveis à vida do cristão. E aí a gente começa, então, no Senhor é o meu pastor. Essa palavra que Davi fala, o Senhor é o meu pastor, ele traz para si, ele traz para ele, é o pastor dele, é o pastor que rege a vida dele. Não é o pastor de um mundo geral, mas é o meu pastor. Ele se preocupa comigo, ele me protege, ele me guia em meio às minhas dificuldades, e teremos muitas dificuldades. Quantas dificuldades não temos?
E aqui, meus irmãos, eu quero deixar claro um ponto. Eu até falei com o Diogo. Eu levei essa mensagem do Salmo 23, quinta-feira, não sei se essa semana, na anterior, lá em Cachoeira. Só que foi totalmente diferente do que eu vou falar aqui essa noite. Eu meditei nessa semana num livro do Spurgeon, que ele, recomendo a vocês, chama O Tesouro de Davi. E aí, quando ele trata do Salmo 23, ele traz alguns aspectos totalmente diferentes daquilo que eu pensava sobre o Salmo 23. Quando a gente começa falando do Salmo 23, o meu pastor, o pastor que cuida da minha vida, o pastor que rege os meus passos, é isso mesmo. Só que a gente também tem que pensar no contraste da situação do cristão que vive o tempo todo atacado por Satanás para que Deus não seja o pastor da vida dele. E aí eu vou fazer ao longo da exposição algumas citações que eu não consegui fazer de uma forma melhor a não ser citar. E aí os irmãos, quando eu citar, vocês vão saber qual é a referência que eu disse, o tesouro de Davi. Ele agirá docemente em esforçar-se para mantê-lo longe do pecado. Ele quem? O pastor. Longe do pecado antes que você o cometa. E ele agirá docemente em libertá-lo do pecado, após tê-lo cometido. Que o pensamento de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo é doce em seu modo de proceder com todos os seus membros, todo o seu rebanho, e especialmente com os pecadores, possa persuadir os corações de alguns pecadores a virem ao seu rebanho. Talvez você ouça a mensagem do bom pastor e pense assim, talvez isso não é aplicado à minha vida. Eu sou pecador. Eu pequei hoje à tarde, eu cometi hoje à tarde aquele pecado que eu tenho lutado há tanto tempo para eu não cometer. E o que Cristo vem e fala para você, através do salmo do bom pastor, através da fala de que o Senhor é meu pastor, Ele é o pastor que te livra desse pecado. Ele é o pastor que, em contraste com um Satanás que é doce agora e impiedoso depois, ele é um Cristo que oferece uma vida que talvez agora vai ser difícil de você lidar, com levar a sua vida à santidade, conseguir caminhar rumo à santidade, vai ser difícil, vai ser áspero, essa é a palavra que Spurgeon usa, mas que ele promete a eternidade de um pastoreio, ele promete a você um doce sempre. Esse é o bom pastor, é um pastor que ele promete lidar com as suas dificuldades, te guiar em meio às dificuldades da vida, mas que não somente isso, a despeito dos seus pecados, Ele te perdoa, Ele te livra do pecado após você ter cometido, Ele coloca arrependimento no seu coração, e é isso que você tem que ter em mente no início desse salmo. Não é somente, às vezes a gente lê o Salmo 23 e pensa somente no bom pastor, amanhã eu tenho uma situação difícil que eu tenho que viver. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é somente isso. Ele está falando da vida espiritual. Ele está falando da vida de luta contra o pecado. E é curioso porque quando a gente olha o pastoreio de um rebanho, nem toda ovelha vive igual. Algumas permanecem junto ao pastor e são satisfeitas. Algumas correm atrás dos seus prazeres e só olham para o pastor, só olham para Cristo de vez em quando. Quando? Quando surge alguma dificuldade. Outras são inquietas e vivem se machucando. Qual ovelha você é? Qual ovelha? Dentro desses tipos de ovelha, as ovelhas que ouvem o bom pastor e se arrependem, a ovelha que vão buscar o bom pastor somente quando está passando por alguma dificuldade, a ovelha que fica se debatendo em meio ao rebanho, sempre tem alguma inquietação ali no meio dela. Qual ovelha você é? Pense sobre isso. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A garantia sobre o nada me faltará, ela nos remete ao Sermão do Monte, quando Jesus nos garante. Ele alimenta os corvos, ele veste os lírios, ele deixaria a sua ovelha morrer de fome. E a fome aqui, meus irmãos, é a fome espiritual. A fome aqui é a fome da ovelha que está sedenta por salvação e ela vai encontrar onde? Em Cristo.
A gente acabou de cantar, só em ti, é somente em Cristo. Esse pastor, ele chama essa ovelha para esse alimento espiritual. Não faltará o temporal necessário, não faltará o espiritual. E a minha graça te basta. A graça de Cristo vai bastar para as nossas vidas. Não é necessário nada além daquilo com que ele se importe, o que não é muito. Assim o é quando dizemos que um homem piedoso não deseja nada. Pois ainda que concernente a bens desnecessários, ele seja como quem nada tem, com relação a outros, ele é como quem possui todas as coisas. Ele não tem falta de nada que seja necessário para glorificar a Deus. É capaz de fazê-lo melhor em suas angústias e por causa delas. Ou para Deus glorificar-se nele e fazê-lo feliz. Pois tem o próprio Deus como sua porção e suprimento para as necessidades. Deus, que é abundantemente suficiente em todos os momentos, para todas as pessoas em todas as condições. Aqui, Spurgeon está falando daquela pessoa que ela aparentemente, na situação terrenal, ela não tem nada, mas ela tem a Deus. Hoje eu estava falando com a minha cunhada sobre uma mulher que a nossa igreja ajuda, a Rose. A Rose, a gente visitou ela essa semana, eu e o diácono Alessandro. A Rose, ela tem 2 filhos que vivem acamados, em estado vegetativo, eles têm ali por volta dos 30 anos de idade. Ela cuida deles sozinha. A mãe dela ajuda, mas não mora junto. E ela vive de ajudas. Ela vive única e exclusivamente de ajudas. E aí eu fui lá com a Alessandra essa semana, eu falei para ela, eu já estava pensando sobre o Salmo 23, eu falei, minha irmã, a sua vida, ela é uma bênção na minha vida e na vida das pessoas que te conhecem, porque você é o exemplo da pessoa que tem a Deus, e por ter a Deus, você não precisa de mais nada. A vida dela é uma vida tão difícil, mas ao mesmo tempo tão gloriosa, porque ela tem a Cristo, isso é tão nítido nela. Eu conheci a Rose já tem alguns anos, e todas as vezes que eu vou na casa dela, a despeito da situação de vida tão difícil que ela vive, eu nunca vi ela murmurar, eu nunca vi ela reclamar, nunca vi ela receber a gente com algum tipo de insatisfação, pelo contrário, ela está sempre contente. E eu falei isso para ela, eu não consigo crer que isso não venha de Deus, porque é impossível, humanamente impossível uma pessoa viver a situação momentaneamente difícil que você vive e ser feliz como você é. Se não for por Deus, é impossível. E a Rose, ela goza dessa certeza de que nada faltará a ela. E fala, deitar-me fazem pastos verdejantes e as águas tranquilas. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Meus irmãos, o que são esses pastos verdejantes? Os pastos verdejantes, meus irmãos, é a palavra de Deus. Nós conseguimos repousar sobre a palavra de Deus de uma forma que, a despeito de tudo e qualquer coisa, nós extraímos sempre vida. São as palavras da vida, é a palavra de Deus. A vida cristã, ela é pautada em 2 elementos, o contemplativo e o ativo. O contemplativo é a palavra, nós contemplamos a palavra, nós repousamos sobre a palavra, nós nos deleitamos sobre a palavra. Nós cremos na palavra e pela palavra nós cremos na vida eterna. E paralelamente, o ativo são as águas de descanso. A graça do Espírito que nos limpa, nos refresca, refrigera minha alma, fertiliza no nosso coração a palavra, nos nutre. Então nós temos que viver continuamente buscando os pastos verdejantes, que é a palavra, e tendo a certeza que essa palavra nos conduzirá às águas de descanso. As águas de descanso, onde lá a nossa alma será refrigerada. E isso é pela palavra, meus irmãos. Somente pela palavra. Você pode ter acesso à palavra de tantas formas, mas ler a palavra, meditar sobre ela, orar, pedir a Deus para que Deus
incuta isso no seu coração, na sua mente, é de suma importância. E só assim você verdadeiramente vai ter a sua alma refrigerada. E aí a gente caminha então, de repente, Davi ele fala sobre um guia que passa pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele muda a cena. Ele passa a falar sobre um peregrino no vale. E aqui nós temos certeza que ele se remetia a uma situação que era corriqueira nos dias dele. Havia muitas peregrinações naquele tempo. E aí de repente ele fala sobre um refrigério nessa peregrinação e sobretudo, sobre um guia que guia ele pelas veredas da justiça. Se a alma está triste, ele reaviva. Se está em pecado, ele santifica. Se está fraca, ele fortalece. E é ele quem faz. Ele quem? O pastor, o guia. É ele. Não é por mim, não é pelas músicas, não, é por ele. E a oração que é sugerida aqui, quando a gente fala desse refrigério em meio a essa peregrinação, é: restaura-me, ó pastor da minha alma, ó guia da minha alma. E as veredas da justiça, meus irmãos, que o salmista fala, elas são as dificuldades que o cristão fatalmente vai ter em se deparando com as situações da vida que vão fazer ele pecar. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos pecar inúmeras vezes. Como eu disse, às vezes hoje à tarde você cometeu aquele pecado que você luta contra ele. Todo mundo tem uma fraqueza em alguma área da sua vida. Outros estão mais avançados nisso. Outros ainda precisam descobrir sobre essa fraqueza. Mas temos fraquezas. Nós temos fraquezas. E aqui a gente fala de um guia que vai nos conduzir nessas veredas da justiça. A vereda é aquele caminho apertado, é aquele caminho que você vai passar ali se apertando. Mas se não for por Cristo, meus irmãos, você não vai conseguir passar. Não tenta ser santo pela força do seu braço, não. Não tenta ser santo pelo seu legalismo. Não faça isso, não. Busque a santidade por meio de Cristo. Busque a santidade de Cristo para justificar a sua vida. Quando o salmista fala de um guia que o guia pelas veredas da justiça, é nesse sentido, e por amor do seu nome. Ele faz isso por amor do seu próprio nome. Ele honra as promessas que ele fez sobre as nossas vidas. Então, a despeito dos meus pecados, ele vai me guiar. A despeito dos seus pecados, ele vai te guiar. Essa é a promessa. Se a promessa desse guia fosse pautada num servo que jamais vai pecar, ninguém aqui seria guiado, porque todos pecaram. Se a promessa desse guia fosse pautada numa pessoa que é 100% irrepreensível, ninguém seria guiado. A promessa é por amor do seu nome, e por isso a gente pode ter certeza que esse guia não falha. Na sequência, ele fala então: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda nessa peregrinação, nós passaremos pelo vale da sombra da morte. E o que vai acontecer conosco? Não temerei mal nenhum. O que é o vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte, ele é a morte? Ele é a própria morte? O que vocês acham? Não é. Ele é o vale da sombra da morte. E tem uma diferença significativa nessa expressão. Não é o vale da morte. A substância ela foi removida. Agora resta a sombra da morte. E por que resta somente a sombra? Porque Cristo já venceu a morte. Quando o salmista ele tem convicção aqui de que ele não vai ter medo nenhum, ele fala isso porque ele sabe que a morte não vai deter ele. Porque ele tem certeza disso. E aí ele fala que não temerei mal nenhum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte.
E a gente pensa, a gente faz ainda a seguinte reflexão: onde há sombra, para ter sombra tem que ter o quê? Luz. Para ter sombra tem que ter luz. Se não houver luz, não tem como ter sombra. Então, a sombra, a gente tem que fazer o seguinte exercício mental. Se tiver aqui um leão do meu lado, eu devo temer esse leão? Com certeza. Agora, se tiver a sombra de um leão, eu devo temer? Não. A sombra não ataca. Se tiver a sombra de uma espada, ela não vai me ferir. Da mesma forma, a sombra da morte, ela não destrói, ela assusta, ela pode assustar. Mas a garantia que o salmista tem aqui, e que nós devemos ter, é de que essa sombra da morte não vai nos gerar nenhum medo. Por quê? Porque tu estás comigo. É isso que ele fala. Ele fala que tu quem? Cristo. Os piores males da vida são aqueles que existem apenas em nossa imaginação. Tivéssemos somente problemas reais, não teríamos 1/10 de nossas tristezas atuais. Sentimos 1000 mortes ao temer uma, mas o salmista foi curado da doença do medo. Olha que interessante. Os piores males da vida são aqueles que existem apenas na nossa imaginação. Outro dia eu passei por uma situação, eu até comentei com alguns amigos da igreja. Eu e a Laíla, a gente foi comemorar o nosso aniversário de casamento numa cabana, lá perto de Uberlândia. E aí, nessa cabana, ela tinha 2 faces de vidro. À noite, era um tormento. Por quê? A gente ficava vendo a mata, era um lugar tanto quanto deserto. E aí tinha uns cachorros lá que começavam a latir, eu não dormia a noite toda, e foram 2 noites. Ela falou para mim: meu amor, na próxima vamos para um hotel. Eu falei: iremos para um hotel, a gente não vem mais para essa cabana. E aí, por que era aterrorizante? Porque eu não sabia o que podia ter lá fora. Eu não estava armado, eu não tenho arma. E aí poderia ser qualquer coisa, poderia ser um ladrão, poderia ser um bicho, ou poderia ser nada. Como de fato não era nada. Quando os cachorros latiram, se era alguma coisa, não nos ofendeu. Só que eu fiquei com medo. Eu tive medo, ela também teve medo. A gente acordou à noite, assustado durante aqueles barulhos. E aí eu levantava, olhava assim pelo vidro para a mata, eu não via nada e eu ficava assustado. Mas por quê? O medo, ele estava na minha imaginação. Só que quando a gente se volta para a nossa vida espiritual e para a certeza da nossa salvação, a gente tem que ter algum medo, efetivamente. Para e pensa, de forma lógica, a gente tem que ter algum medo. Se a gente fala que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou, a gente tem que ter algum medo. Se existe alguma coisa sobre a morte, meus irmãos, é somente a sombra. É somente a sombra que restou, de que ela aparece para ali nos assustar, mas assim como o salmista, a gente tem que ter certeza de que nós não temeremos mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A carne, ela pode tremer. Ele conhece a nossa fraqueza. Cristo sabe que a gente vai fraquejar em alguns momentos. A nossa carne é fraca, ela vai em algum momento esmorecer. Nós iremos em algum momento titubear. Em algum momento a gente vai tremer na base, a gente vai ter dúvida. Mas a gente tem que se voltar para Cristo. Mais uma vez, eu falo, a gente tem que se voltar para a santidade de Cristo. Quando a gente se volta para a nossa santidade e a gente cai, a gente olha para a nossa vida e fala: eu estou perdido. Só que quando a gente olha para a santidade de Cristo e a gente busca em Cristo a salvação, a gente tem certeza da nossa salvação. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença e é por isso que nós não tememos mal nenhum. Quais dos valentes do mundo podem afrontar a morte e olhar jubilosamente para a eternidade? Quais deles podem abraçar uma fogueira, acolher as chamas? Isto o santo pode fazer, e ainda mais, pois ele pode olhar a face da justiça infinita,
com o coração alegre. Ele pode ouvir sobre o inferno com alegria e gratidão. Ele pode pensar no dia do julgamento com grande deleite e conforto. Meus irmãos, você pensa sobre o dia do julgamento com deleite e conforto? Pensa sobre isso. Se a gente for falar sobre a volta de Cristo, ou sobre o dia da sua morte, você pensa sobre isso com deleite e conforto ou não? Se você não pensa sobre isso com conforto e deleite, se isso é algo que te assusta, isso é preocupante, porque você tem medo da morte. A morte é algo que te afeta. E a garantia que Deus nos dá é de que essa morte ela não deve nos afastar. E é isso que Spurgeon questiona. Quais dos valentes do mundo podem afrontar a morte e olhar jubilosamente para a eternidade? Quais? Ninguém, meus irmãos. Somente o cristão genuinamente que acredita na sua salvação. Quais deles podem abraçar a fogueira, acolher as chamas? Só aquele que acredita na sua salvação. Isto o santo pode fazer. Por quê? Porque ele sabe que ali na morte ele vai encontrar um amigo, Cristo. Ele sabe que na morte ele vai encontrar aquele que guiou ele durante as veredas da justiça. Ele sabe que ele vai encontrar na morte aquele que em meio às dificuldades, em meio às fraquezas dele, guiou ele, perdoou ele pelos seus pecados, morreu por ele e que na morte vai estar lá esperando ele. É por isso que o cristão não deve temer a morte. É por isso que o cristão ele deve olhar para a morte com conforto, com deleite e conforto. Eu sei que isso em algumas situações é muito difícil, mas a gente tem que buscar verdadeiramente essa verdade para as nossas vidas. Por quê, meus irmãos? Porque Cristo foi a morte da morte. A morte ela não existe mais. Por Cristo a morte ela não existe mais. Se você olha para essa vida de uma forma que você olha para ela e pensa que acabou aqui, o que será de mim? Está errado. A morte foi vencida por Cristo. A partir do momento que a gente fechar os nossos olhos aqui, a gente tem que ter certeza que nós despertaremos na eternidade e que isso aqui foi passageiro. Isso aqui foi uma etapa. Nós fomos como um peregrino que passou por aqui e chegou ao seu destino final. Porque Cristo foi a morte da morte. O peregrino, ele confia mesmo no desconhecido. Tememos mais o que não vemos. Ele confia onde ele não consegue enxergar. Esse é o peregrino. Esse é o cristão que passará pelo vale da sombra da morte e não temerá mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você conhece a doçura, a segurança, a força deste, entre aspas, tu estás comigo? Quando esperando a solene hora da morte, quando a alma está pronta para encontrar-se com o fim e perguntar, como será? Como poderá voltar-se em afeição ao seu Deus e dizer, não há nada maléfico para mim na morte, se o seu amor estiver comigo. Você pode dizer, ó morte, onde está o teu aguilhão? Você pode dizer isso? Você tem segurança suficiente para falar isso? Você tem segurança suficiente para falar que você vai passar pelo vale da sombra da morte e não vai temer nada? Você tem segurança suficiente para falar que a despeito da vida momentânea, a despeito dessa vida que você vai pecar, que você vai cair, que você vai se arrepender, que você vai buscar a Cristo. A despeito disso tudo, você tem segurança da sua salvação em Cristo? Se você lê o Salmo 23, se você tem um Salmo 23 aberto lá na sala da sua casa e não tem certeza disso, fecha o Salmo 23, medite sobre a palavra e busque em Deus essa segurança. A gente tem que ter certeza de que não há nada maléfico para mim na morte se Deus estiver comigo. E aí na sequência, a gente olha a situação já caminhando para o final,
de um convidado honrado diante dos inimigos. A terceira cena, alguém que aparentemente retorna. Nicodemos, numa exposição sobre esse salmo, ele fala que aparentemente é como se fosse um soldado que voltou da guerra e que agora ele é honrado. Ele é honrado pelo seu rei. Ele é honrado por aquele por quem ele lutou. E Deus então prepara um banquete público para esse convidado honrado. Na presença de quem? De todos os adversários. Por que isso? Eu li o Salmo 23 por muitas vezes e eu confesso a vocês que eu não me era tão claro o porquê desse preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Por que os adversários? O homem bom, ele terá inimigos? Fatalmente. Fatalmente. Assim como Cristo veio sobre essa terra e muitos se voltaram contra ele, o cristão ele vai ter pessoas que vão se voltar contra ele. Se você vive sua vida e ninguém, no mínimo, se incomoda com a forma cristã como você vive ela, tem algo de errado. Em algum momento você vai possuir algum tipo de inimizade por ser cristão. Em algum momento você vai ter algum tipo de pessoa que torce a boca porque você é cristão. Porque você fez algo ou deixou de fazer algo para honrar a Deus. Então, a despeito desses inimigos, Deus nos garante o quê? Que será preparada uma mesa. É uma expressão pública de honra àquele cristão que peregrinou, que passou pela vereda da justiça e que agora se assenta com Deus na presença dos seus adversários. E ele desfruta ali de um banquete público. Então, vem o salmista e fala: unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A unção que é derramada sobre as nossas vidas, meus irmãos, ela é somente por ela que nós conseguimos caminhar. E essa unção, ela tem que ser derramada todos os dias. Esse derramar sobre as nossas cabeças, essa unção que desce sobre as nossas cabeças com óleo, ela tem que ser a visita do Espírito Santo sobre nós todos os dias. A graça nova do alto, ela deve ser renovada todos os dias. Todos os dias você deve buscar a Deus. Você não deve ser como aquela ovelha, como eu disse, que em algum momento ela se lembra do pastor. Ela vai caminhando ali no meio do rebanho, aí de repente ela olha, meu Deus, eu estou um pouco distante, eu vou voltar. Aí ela volta. Aí de repente ela se perde de novo nos seus pensamentos, nos seus prazeres pessoais. E aí ela volta a Deus. Não, você tem que buscar essa unção que é derramada sobre a sua vida todos os dias. E isso só vem através do Espírito Santo. Sem ela, sem essa unção, o crente perde a aptidão para o serviço. Só que aqui, essa aptidão é garantida pelo próprio Deus que derrama a unção sobre a sua vida. Ela é garantida pelo próprio Deus que derrama sobre a sua vida o Espírito Santo, para que você consiga caminhar, para que você consiga romper com as suas dificuldades, para que você consiga lutar contra os seus pecados, para que você enxergue os seus pecados, para que você creia na sua salvação. Essa é a unção, que então você sentado na presença dos seus adversários, gozando ali de um banquete público, onde Deus vem e fala assim, ó, esse aqui é meu filho, esse aqui está comigo, eu justifico ele. E aí ele vem e derrama sobre a sua cabeça a unção. E então o seu cálice transborda. Aqui, meus irmãos, o que é esse transbordar do cálice? Nós não estamos falando de um contentamento baseado em coisas terrenais. Nós não estamos falando de pessoas, voltando na história da Rose,
Nós não estamos falando de pessoas que têm tudo, mas não têm Deus, mas pessoas que talvez não têm nada, mas têm Cristo. Pessoas que, a despeito de toda e qualquer dificuldade, o cálice dela transborda de uma forma que ela é muito mais feliz do que uma pessoa que tem tudo, mas não tem Deus. Nessa visita com a Rose, aí eu falei isso para ela, ela falou assim: Igor, uma vez veio aqui um homem, vinha um homem me visitar, era uma pessoa, ele já é falecido, era uma pessoa bastante abastada aqui da cidade, e ele me visitava com constância, porque ele gostava de vir cá, ver os meninos, ele sentia a alegria de vir aqui conversar comigo. Olha que curioso, olha que interessante. E aí um dia ele ligou para a Rose e falou assim: Rose, eu posso levar um conhecido meu aí? Era um camarada dele que tinha acabado de tentar suicídio. E o cara tinha tudo. O cara tinha dinheiro, tinha família, tinha sucesso em tudo que ele fazia, só que faltava uma coisa para ele: Deus. E aí esse intermediador levou ele lá. A Rose falou que ele ficou lá um tempão conversando com ela, depois ele ficou lá parado, olhando a casa da Rose, olhando os meninos. E aí ela falou que por muitas vezes ele ainda ligou para ela para conversar. Do nada ele ligava e conversava. Meus irmãos, o cálice da Rose transborda. Ele transbordava sobre a vida desses homens que visitaram ela. Que as nossas vidas possam transbordar sobre a vida de outras pessoas. Que pessoas possam olhar para as nossas vidas e ter a sensação de que estão conseguindo se deleitar de um cálice que elas naturalmente não têm, mas não é algo vindo de nós, é algo vindo de Deus, é algo vindo de Cristo. Quando o salmista fala que o nosso cálice transborda, ele está falando de uma porção aqui do Espírito Santo que é tão abundante que ela vai se derramar sobre a sua vida, e sobre a sua vida ela vai se desdobrar sobre a vida de outras pessoas. E isso vai acontecer para a glória de Deus. Não é para a sua glória não, é para a glória de Deus. E é muito bom quando a gente vê isso tão nítido como eu vi essa semana quando ela me deu esse exemplo. E foi bom que eu pude aplicar aqui nessa noite. Então o meu cálice transborda. A gente está falando de um contentamento que independe das circunstâncias terrenais. Quem tem o cálice transbordante deve derramar nos cálices vazios dos irmãos. E mais do que isso, meus irmãos, quem tem o cálice que transborda é capaz de ir ao suplício inebriado deste cálice. Você acha que uma pessoa, graças a Deus nós vivemos numa cidade que nós temos a liberdade de nos reunir aqui publicamente. E publicamente a gente fala de Deus, a gente fala de Cristo, a gente canta, a gente faz barulho aqui. Só que tem lugares que isso não é possível, não. Se você morasse num lugar desse que não é possível, será que você estaria no culto nessa noite? A pessoa que faz isso, você pode ter certeza que o cálice dela transborda. A pessoa que entrega a sua vida por amor de Cristo, o cálice dela transborda. Não que a gente, mas a gente tem que vir à igreja mesmo, né? Porque nós somos livres para isso e graças a Deus por isso, e que nós possamos ter essa liberdade. Mas e se um dia a gente não tiver? E se um dia a gente não tiver a liberdade para nos reunirmos publicamente para louvarmos a Deus, para ouvir a palavra de Deus? Aí, meus irmãos, só quem o cálice transborda que vai participar. Essa é a verdade. E que quando chegar esse momento, o seu cálice esteja transbordando. Se algum dia você passar por alguma situação assim, que o seu cálice esteja transbordando. Os mártires, eles iam ao suplício inebriados desse cálice. Pessoas que morrem por Cristo, eles vão ao suplício, eles entregam as suas vidas, porque os cálices deles transbordam. E no final, nós temos
a garantia de que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque se não for assim, a gente não consegue ter essas demais garantias que nós estamos lendo aqui. Se não for pela bondade de Deus, e mais do que isso, se não for pela misericórdia de Deus, nada disso é alcançável. Esse cálice não vai ser transbordado. Essa ausência de medo frente ao vale da sombra da morte, nós vamos achar que nós estamos nos deparando com a morte. Se não for pela bondade e misericórdia de Deus, todos os dias sobre as nossas vidas, isso não é possível. Só que aqui, a garantia é de que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor. O que é o habitarei? Quando você fala de habitar, não é algo ocasional, não. E a casa do Senhor que está sendo dita aqui, não é a igreja presbiteriana de Itumbiara, não. A casa do Senhor é a presença de Deus. É você lá na sua casa, buscando a Deus. É você no seu trabalho, buscando a Deus. É você na conduta com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com seus colegas de trabalho, você honrando a Deus. Você habita na presença de Deus todos os dias, para todo sempre. Um homem perverso, ele pode eventualmente, de vez em quando, voltar-se à casa de Deus e fazer uma oração. Mas o profeta e também todos os homens piedosos, o cristão, ele habita ali para todo sempre. Sua alma está sempre no trono da graça, implorando por graça. Quando a gente pensa no Salmo 23, a gente não deve fazer, a gente deve ser honesto e fazer a análise do Salmo de uma forma contextualizada. Se a gente só pega e tira uma frase, aqui ó, tá vendo? Ó, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, sim. Mas a gente vai habitar na presença de Deus todos os dias. A gente está falando de um cristão que é cristão genuinamente, não é de um homem que, quando ele passa por algum tipo de dificuldade, de angústia, ele se volta para Deus. Ele não está falando de um homem que aqui, quando ia sair para a batalha, buscava a Deus. Que ele ia sair para a guerra, galera, vamos se reunir aqui agora, vamos fazer uma oração. Não, era um homem que vivia na presença de Deus. E que por viver na presença de Deus, ele gozava de uma certeza de que ele não teria medo, de que o cálice dele transbordaria, de que ele estaria sobre pastos verdejantes, de que ele teria acesso a águas de descanso. O ímpio ora como o galo canta. Ele canta e para. Aí ele vai e canta de novo e para de novo. É algo sazonal. Em alguns momentos o ímpio ele vai se voltar a Deus. Em alguns momentos ele vai se lembrar que ele precisa pedir oração pela mãe dele que está doente. Mas ele não tem nenhum tipo de constância. Ele não tem nenhum tipo de exame diário para com Deus sobre os seus pecados. Ele não tem nenhum tipo de arrependimento diário e constante sobre os seus pecados. Ele é como o galo que canta e se cala. E aí depois canta de novo e se cala. Agora o homem piedoso, ele habita, ele tem constância. Ele tem uma comunhão contínua, uma alma sempre diante do trono da graça. E é para esse homem que o Salmo 23 é aplicado. Então, meus irmãos, de um modo geral, temos 3 cenas. Um só cuidado, o Deus que alimenta, quando Ele é o pastor, com as suas ovelhas. O Deus que acompanha, quando é um peregrino na sua jornada. E é um Deus que honra, quando Ele coloca você, miserável pecador, na mesa com Ele, frente aos adversários, e honra a sua vida. Por quê? Por amor do nome dEle.
por amor do nome dele. Porque se fosse pelos seus pecados, não seria. É pelo sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que o culto, as músicas, elas têm que ser cristocêntricas. Porque tudo que a gente vê na Bíblia, de alguma forma, aponta para Cristo. Quando a gente fala das garantias do Salmo 23, elas só são aplicáveis à nossa vida se for pelo sacrifício de Cristo. Se você ouviu tudo isso que eu falei e você não reconhece Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, o Salmo 23 não se aplica à sua vida. Agora, se você ouviu isso tudo e tem certeza, de alguma forma você acredita nisso, e que isso se aplica a você, é porque Cristo morreu por você. E que isto seja a verdade aplicável aos corações de todos nós. Se você ouve essas mensagens, se você ouve essas garantias de que você vai ter paz em meio à morte, você olha para isso e fala, como que eu posso ter paz se eu me deparar com a morte? Como que eu posso ter paz se eu me deparar com uma situação onde eu vou enfrentar uma doença que pode acabar com a minha vida? Ore a Deus e peça para que Deus coloque essa paz no seu coração. Se você passa por alguma situação assim e não tem certeza de que o Salmo 23 se aplica a você, peça a Deus para que Ele coloque essa certeza no seu coração. Como uma ovelha, descanse na suficiência do pastor. Quem é o pastor? Cristo. É Cristo quem nos faz repousar nos pastos verdejantes. Pare de buscar em posses e em circunstâncias terrenais o que só Deus supre. Pare, meus irmãos, pare de pensar que você vai ser feliz quando você alcançar tal objetivo financeiro. Ou pare de pensar que você vai ser feliz quando você realizar uma realização pessoal. Quando eu passar num concurso, quando eu casar, quando eu tiver filho. Não. Pare de pensar que a sua felicidade depende de algo que é terrenal. Tudo isso aqui é perecível. Tudo isso aqui pode acabar assim. Você pode ter muito hoje e nada amanhã, mas se você tiver a Deus, a Cristo, você tem o suficiente. Se Ele é seu pastor, nada de essencial faltará. Alimente-se diariamente dos pastos verdejantes. O que são os pastos verdejantes? A palavra. E das águas de descanso que o Espírito pode, onde o Espírito pode colocar o seu coração. Como um peregrino, atravesse o vale sem temer. A morte para o crente, ela é o quê? Ela é sombra. A morte para o crente, ela não existe. A morte para o crente, ela é inofensiva. No livro, Spurgeon dá o exemplo de um urso morto, onde crianças vão lá sobre ele e ficam brincando com ele. Aí ele faz a seguinte reflexão: por que elas podem brincar com esse urso com tanta segurança de que esse urso não vai matar elas? Porque ele está morto. Porque ele está morto. Da mesma forma, a morte ela não deve trazer nenhum tipo de aflição para nós. A morte para o crente é só sombra. A substância, Cristo já venceu. Não deixe medos imaginários roubarem a sua paz. A pergunta não é o que enfrentarei, mas quem está comigo? E é aí que está toda a diferença. Se Cristo está com você, não tem que temer nada, não há mal nenhum que possa te ofender. E por fim, como convidado, viva a segurança pública da graça e habite na casa. E essa casa é a presença de Deus. Deus o honra diante dos adversários. Viva com serena valentia, sem se esconder da fé. Quando a gente fala aqui de uma recepção pública, é uma recepção pública. A sua fé tem que ser pública. Se você de alguma forma ou em algum momento você tem vergonha de expressar a sua fé, peça a Deus para que isso não exista mais em você. Porque a garantia que o salmista dá
é de uma publicidade. Deus está te honrando publicamente, na presença de quem? Dos seus adversários. Se o seu cálice transborda, que ele seja derramado na vida de outras pessoas. Se ele ainda não transborda, peça a Deus para que ele transborde e que ele possa transbordar. E por fim, que você não seja um visitante ocasional na presença de Deus. Seja um habitante. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É para esses que o Salmo 23 é aplicado. Que ele possa ser aplicado sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, por essa palavra que o Senhor colocou nos nossos corações sobre o Salmo 23. Que nós tenhamos cada dia mais certeza da nossa salvação, mais certeza de que, a despeito de toda e qualquer dificuldade que possamos enfrentar nesse mundo, que o Senhor está conosco e que nada, nenhum mal pode nos afetar. De que a morte já foi vencida na cruz e que não há nenhuma morte a ser temida a não ser sombra dela. Que isso possa ser algo vívido nos nossos corações. Que essa certeza possa ser algo latente, algo realmente palpável nas nossas vidas. E que não seja algo somente sazonal, momentâneo. Que possamos sair daqui e viver essa semana, o restante desse mês, o restante desse ano, o restante das nossas vidas, na Tua presença, tendo a certeza de que mal nenhum pode nos afetar, porque a morte já foi vencida por Cristo na cruz. É assim que oramos em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos conduza no decorrer dessa semana e que possamos Te honrar, ó Pai, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, e que pecados que muitas vezes nos enfraquecem na Tua presença, que eles possam ser a cada dia mais derrotados pelo poder que o Teu Espírito Santo derrama sobre as nossas vidas. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.